Olá pessoal, meu nome é Mark e neste vídeo vamos falar sobre os artigos em inglês. Primeiro vamos falar sobre quantos artigos temos em inglês. Estamos falando de duas categorias aqui, que são os artigos definidos e indefinidos. O artigo definido em inglês é the, e os artigos indefinidos são a e an. Vamos falar mais sobre o artigo definido primeiro. Em geral, podemos usá-lo com pessoas e coisas, e usamos o artigo definido quando falamos sobre algo que já foi mencionado ou é conhecido. Por exemplo, imagine que você está conversando com seu amigo e ele pergunta: onde está seu carro? E você responde: I parked the car outside. Eu estacionei o carro do lado de fora. Ou ainda, vocês assistiram um filme que vocês já tinham conversando antes e diz ao seu colega: I watched the movie. Eu assisti o filme. Também usamos o artigo definido quando está claro o que é algo ou alguém. Por exemplo, quando você pergunta a alguém na rua dizendo: Can you tell me the time? Você pode me dizer a hora? Entende-se qual tempo estamos falando aqui. Outro exemplo é quando você fala sobre coisas que são únicas, como the sun is shining, o sol está radiante. Para resumir, usamos o artigo definido the quando falamos sobre algo ou alguém específico. Agora, vamos voltar nossa atenção para artigos indefinidos. Eles também podem ser usados com pessoas e coisas, mas eles se referem a apenas uma pessoa ou coisa. Por exemplo, Peter works in a bank. Peter trabalha em um banco. Ou there's a man in the office. Há um homem no escritório. Outro caso que usamos um artigo indefinido é quando definimos o que é uma pessoa ou coisa, como football is a game. O futebol é um jogo. Ou the tiger is an animal. O tigre é um animal. E por último, mas não menos importante, nós os usamos com profissões como she's a teacher. Ela é uma professora. Ou Michael is an engineer. Michael é um engenheiro. Como há alguns outros aspectos importantes a serem mencionados sobre artigos indefinidos, continuamos falando sobre eles. A coisa mais importante a que você deve prestar atenção quando se usa artigos indefinidos é o primeiro som da palavra. Podemos dividir os sons em duas categorias, que são consoante e vogal. Com os sons da consoante, usamos o artigo indefinido a, por exemplo, a bottle, uma garrafa, a chair, uma cadeira, ou a cat, um gato. Enquanto, com os sons da vogal, usamos o artigo indefinido an, como an envelope, um envelope, an apple, uma maçã, ou an umbrella, um guarda-chuva. Agora vamos falar sobre alguns erros comuns. Como mencionei antes, o primeiro som da palavra é o que é importante para nós, mesmo quando as palavras começam com a mesma letra. Em alguns casos, por causa da pronúncia diferente, usamos artigos diferentes. Vamos dar uma olhada nestes exemplos aqui e perceber como a pronúncia de cada palavra muda. A university, uma universidade, an umbrella, um guarda-chuva. Observe que ambos começam com U, porém os artigos utilizados são diferentes, porque university tem som inicial de consoante e umbrella tem som de vogal. Vejamos mais exemplos. A hole, um buraco, an hour, uma hora. A book, um livro, an interesting book, um livro interessante. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o último exemplo em detalhes. O que acontece aqui
é que temos um substantivo a book, com o qual usamos o artigo indefinido a, mas quando inserimos um adjetivo que começa com um som de vogal, vamos usar o artigo indefinido an, independentemente do som do substantivo. Para resumir, usamos artigos indefinidos quando falamos de algo singular ou alguém que não é especificado e o que importa é o som da palavra antes do artigo. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o uso de artigos em inglês. Muito obrigado pela sua atenção e, por favor, considere dar um like e se inscreve no meu canal. Vejo você no próximo.